I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work. Yeah, yeah. I know some people gon' look at me crazy and I'm like, for what? Man, I was stuck, I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm down, now I'm up like a seesaw. When I'm on a beat like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack in the Beanstalk. Jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and a mic singing yeehaw. Landed on my feet like a feline, put him back in the seat like a recline. Ay, what you mean I'm not worthy? Did it with a purpose, didn't need a permit. Digging from the bottom and I brought it to the surface. Mind your business, now who I worship. Who the little guy making big moves. Tick-tock, turn it to a tick, boom. Yeah, I talk a lot of stuff, probably thought it was a bluff, till I went and turned it where I was down, but now I'm up. Olá, graça e paz, que Deus abençoe muito a sua vida, especialmente você adolescente e jovem. Nós estamos hoje mostrando para você o primeiro podcast das novas gerações da IEBV, um novo projeto nosso, e nós estamos animados, com muitas expectativas e felizes com essa ferramenta. Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje nós vamos gravar, então, o nosso primeiro podcast com o tema Novas Gerações, Novos Desafios. E hoje nós estamos aqui com o pastor Adorian. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Eu vou te dar a oportunidade para você se apresentar. Então, fique aí você com essa oportunidade. Fale um pouquinho da sua família, da sua história pessoal. Pode falar também do seu ministério, formação acadêmica e também dos novos projetos aí para essa atualidade na sua vida. Vamos lá, satisfação estar aqui com vocês, pessoal. Que bom que a gente tem um espaço para poder discutir, falar sobre novas gerações, né? Que é o que tem dado sentido para a minha vida, assim, né? A forma como eu tenho trabalhado no Reino há muitos anos, na verdade, minha vida inteira. Amém. E eu me chamo Adorian, sou pastor hoje lá na Igreja Batista da Glória, trabalho com jovens e adolescentes lá, mas a minha vida inteira eu trabalhei com novas gerações, trabalhava com embaixadores, juniores, e aí depois essa turminha viraram as minhas ovelhas lá, quando eu virei pastor de juventude, e sigo caminhando. Tenho 33 anos, sou formado em Direito, cara. Sou formado em Direito, sou licenciado em História e tenho uma pós em Ensino de História. Legal. E aí eu sou advogado por formação, né? Mas... Exerce hoje ou... Cara, exerço, mas é uma coisa que eu fico mais guardando, assim, sabe? Assim, é um faço trunfo. Uma coisa ou outra. Porque nunca foi a minha vocação, nunca foi algo que eu era apaixonado. Eu sempre... Eu fiz História porque eu era apaixonado por dar aula, assim, sempre adorei. E era a minha primeira opção de escolha, na verdade. Mas aí, na época, eu fui para o Direito. Tenho uma residência em jornalismo também. Ah, que legal, hein? E aí, sou casado há 12 anos já com a Natália. Tenho 2 filhos, a Maia e o Luca, né? Maia já tem 3, Luca tem 8 meses, vai fazer 8 meses agora. Oh, que legal. E atualmente estou trabalhando agora, já tem pouco tempo que eu estou trabalhando como pastor de juventude lá na Igreja Batista da Glória. Antes eu trabalhei por quase 5 anos como pastor de juventude da Igreja Batista de Araçás, que foi a igreja que eu nasci, né? Eu nasci lá, 33 anos naquela igreja. Trabalhei, acho que quase todos os ministérios, se não todos lá. E aí, morei 2 anos fora, fiquei 2 anos no Canadá e Estados Unidos, e aí, enquanto estava lá, o pastor me ligou
para assumir juventude já, né? Legal. E aí era um projeto que fazia todo sentido, porque, era como eu falei, esses meninos que eu tinha trabalhado com eles como juniores, lá com o embaixador, na época eu saí trabalhando na embaixada, e a minha esposa com as mensageiras, a gente voltou para pastoreá-los. E aí chegamos, enfrentamos a pandemia, e, cara, foi um tempo muito legal, assim. E de muitos desafios, né? Já que a gente já faz desafio. Exatamente. Mas foi um tempo muito legal, de muito aprendizado, mas também de muita solidificação do que a gente já tinha construído lá atrás, assim, sem uma percepção de que estava construindo alguma coisa, né? Sim. E aí agora, com esse desafio novo, tocar o projeto lá na Igreja Batista da Glória, com o pastor Joel, tem sido... Pastor Joel Félix. Amém. Que bênção, meu amigo. Muito bem. Nosso tema, novas gerações, novos desafios. Pastor Dorian, como você descreve a forma como vive hoje os adolescentes? A gente está usando aqui a terminologia novas gerações. É um termo muito geral, mas quando nós estivermos usando aqui nesse bate-papo, vamos compreender aí adolescentes e jovens. Pode ser. Então, assim, como você descreve a forma como vive hoje os adolescentes e jovens? Quais as preferências deles? Como é o estilo de vida deles hoje? Porque com as mudanças, com o passar das gerações, nós vemos coisas peculiares em cada geração. Né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui que há um tempo atrás, fazer 18, 19 anos e não ter carteira de imediato já fica algo vergonhoso, né? Hoje em dia a galera está andando de Uber e está muito bem, tranquilo. Então, como que você vê essa nova realidade aí dos jovens e adolescentes desse tempo? Cara, vou te dizer que até para a gente entender isso é um desafio também, né? Porque é uma geração que ela é muito rápida, muito volátil, as coisas mudam de maneira muito rápida. Então, assim, esses dias eu estava falando com a minha esposa, a gente casou, foi quando a gente teve o primeiro smartphone, logo depois. Então, fazem aí 12 anos, há 12 anos atrás, a gente não tinha esse acesso o tempo todo com rede social. Você falava pro pessoal assim lá no computador, você vai lembrar disso, né? Você falava no computador assim, pessoal, tô saindo, vou ficar off. E você ficava off mesmo. De fato. Até você voltar, hoje não. Hoje, além da gente ter tudo, as coisas também mudam muito rápido. Então, nesse período, a gente já mudou de redes sociais, sei lá quantas vezes. É verdade. Quantas contas a gente cria em novas redes sociais que vão surgindo, a gente não sabe se ela vai vingar, se vai ficar. Eu lembro que, acho que foi ano passado, final do ano passado, criaram uma rede social que era só de áudio. E aí, então, assim, é uma juventude que está muito acostumada com que as coisas mudem muito rápido. E aí é difícil você encontrar uma característica única, né? Sim. Elas não têm um rosto, assim, sabe? Elas não têm uma forma específica. Não está padronizado. Não está padronizado. E tem, assim, você vai ver que tem jovem que ele gosta de estar no Instagram, tem uma parte que gosta de estar no TikTok, tem uma parte que já existe essa galera que tem uma aversão à rede social, que prefere não ter. Exatamente. Então, é uma juventude que muda muito, cara. Os gostos musicais mudam com uma frequência muito rápida, as coisas vão acontecendo. E eu acho que tem a ver também com o volume de informações que eles recebem, né? A gente já tem ficado assim. Recebe muita informação ao mesmo tempo, como você está o tempo todo conectado. Então, eu acho que o maior desafio hoje é conseguir compreendê-los. Sabe, como pastor de juventude, isso é um desafio que a gente tem com os pais, né? O pai chega e fala, eu não estou entendendo, eu não sei o que ele quer, eu estou tentando... Eu falo com ele, você quer isso, mas ele começa uma faculdade, logo ele está fazendo outra. Isso não existe. Era impossível antigamente. Hoje não. Hoje, o tempo todo, os meninos ele começa uma faculdade, aquilo não vale muito, então é líquido, né? Uma sociedade mais líquida. Ele deixa aquilo para lá e resolve apontar para outro caminho. E aí, o desafio hoje, eu acho que é isso também, ajudar os pais a construir essa caminhada. Exatamente. Entendê-los. Exatamente. Sabe que teve um pai que chegou para mim, e aí eu atendia uma jovem com regularidade, lá no gabinete, e aí o pai chegou, e aí uma parente dela me marcou para falar comigo, né? Sim. E aí, o pai veio falar comigo, olha... ela vai te procurar e tal, mas assim, é mais porque a outra menina está indo também. E ela não quer deixar de ir, então você só dá uma atençãozinha para ela lá e fica tranquilo. Aí eu falei, pai, não, peraí. Eu vou atender ela como eu atendo todo mundo. Ele, não, mas é porque o que ela vai falar não é tão relevante assim. Eu falei, é relevante. Mas porque a percepção do jovem,
ele troca de coisa muito rápido. Isso na nossa época era porque a gente não dá tanta importância. Para eles não, é porque realmente é uma troca de interesse, uma troca da forma como ele vai olhar para aquilo. E aí para os pais às vezes não entendem muito isso, né? É verdade. É porque também há um choque cultural aí de gerações, né? A gente deixa os pais são de uma geração que faz tudo porque é interessante e é vital seguir algo por obrigação. Você falou aí, questão de mudar de faculdade. A geração passada entrava numa faculdade e só saía quando terminava. Sim. Agora faz uma ou outra, porque no decorrer do momento ali, ou não se encontra, ou está em dúvida, vai para outro, vai tentando. De fato, essa predisposição em mudar sem ter problema na consciência dos adolescentes. Para os pais isso é assustador. Porque Assustador. Para o pai, meu filho, você está perdendo tempo, não está fazendo, mas assim, é um tempo de descoberta e vale a gente que está trabalhando na área compreender Isso, de fato, né? E tentar ajustar para que, de certa forma, o adolescente e o jovem possa errar menos, mas também ter um papel ativo na construção da vida deles. Isso aí. Que às vezes os pais, pastor Dorian, sugerem e até constroem a profissão dos filhos. E lá na frente, os filhos com medo de reprovação, eles fazem o curso, mas não se encontram. Isso aí. E aí dá uma crise lá com 30 anos, e aí estudei esse curso, mas não é o que eu quero, não sou feliz aqui. Rapaz, você descreveu a história da minha vida. O que acontece? Como eu te falei, eu amo dar aula, cara. E a minha paixão antes era fazer história e ser professor de história. Mas minha mãe foi professora a vida toda. Minha mãe dá aula de português. E a minha mãe aposentou e continuou dando aula. Até hoje. E aí a minha mãe tinha uma versão. Não, você não pode passar os mesmos perrengues que eu passei na vida. Sim. E não, faz uma outra coisa. E eu fui alimentado por aquilo. Sim. E o medo tinha que tomar uma decisão. É assim, até uma crueldade, com 17 anos, o menino tem que resolver a vida dele. Né? Exatamente. E eu tinha isso. E aí eu falei, vou fazer direito. E aí fiz direito. E, cara, eu não lembro quando eu fui, assim, feliz fazendo. Mas eu fui até o final, formei, passei no AB, com a ajuda de Deus, mas passei. E aí, mas nunca foi uma profissão que eu gostava de ser. Não tem nada contra, tá? Tem vários amigos advogados, sim, claro, nessa caminhada. Nenhum problema. Mas eu nunca me encaixei nela. E aí nesse meio tempo, eu falei, cara, eu preciso criar um outro caminho, senão não sabia que seria pastor nesse meio do caminho também, né? Entendi. Então, assim, aí foi quando eu pensei em fazer história. Fiquei com aquilo na cabeça, guardei até conseguir fazer, cara. E hoje em dia, eu, por exemplo, meus filhos, eu já vou entender um pouco melhor, né, essa realidade. Mas os pais mais antigos, eles já ficam, não é possível, ele está deixando. Não, é porque realmente, assim, com 17, eles têm essa noção de que as coisas não precisam ser tão imediatas. E que ele não pode perder a vida dele, se submeter simplesmente para não fazer. Isso não é ruim, não. Eu não acho ruim. Eu acho bom. Acho bom porque você pode levar uma vida inteira infeliz, né, numa escolha que você fez, que não era aquilo que você deveria ter feito. Eles levam essas coisas com um pouco mais de naturalidade. Eu acho isso legal. Mas pode ser um problema na vida de alguém também. Exatamente. E aí já falando de desafio de gerações, é um problema, às vezes, com a família, né? O pai que não entende Na verdade, sempre tem, né? Esse problema geracional. O pai que não entende como o filho está andando, por que ele está fazendo essas escolhas. Eu já tenho um pouco disso. Apesar de minha filha ter 3 anos, eu já tenho um pouco disso, por exemplo, de essa geração de agora já não é uma geração que eu compro muitas músicas deles. Mas, como na minha época, o que eu gostava, os meus pais não gostavam, eu já tenho Só essa está repetindo o facilidade, ciclo. já tenho essa facilidade de entender. E aí, assim, essa geração também vai ter esses problemas lá no futuro, mas a ideia é a gente tentar entender para onde essa volatilidade está levando eles. Exatamente. Entendeu? E compreendê-los, né? Como que a gente supra essas necessidades? Como que a gente pastoreia uma geração, por exemplo? Eu não sei se é a sua realidade, mas na minha realidade, eles não atendem o telefone, cara. Não, aqui não responde o WhatsApp, não. Rapaz, você liga, o menino desliga na sua frente na hora e te responde na mesma hora. Ei, pastor, tudo bem? Tá querendo falar comigo? É assim, cara. E aí é uma questão geracional, né? Na nossa época. É verdade. Não existia isso, né? O telefone era um dos contatos. O pastor chegava na nossa casa de supetão, não falava nada. É verdade.
Então, assim, entender eles também faz parte da gente criar a forma como a gente cria novos relacionamentos, como a gente discipula eles, como a gente os pastoreia, né? Que certamente não acontece como a gente faz com quem é adulto, né? É uma Então, abordagem completamente diferente. Então, o desafio de entendê-los, para mim, é o maior desafio que a gente tem. Aqui, pastor Dorian, uma das tônicas que eu vou trabalhando é a questão da vocação e propósito mesmo, porque um propósito ele é maior que uma profissão e que uma formação acadêmica. E é bem possível que a gente tenha dificuldade de achar uma profissão por causa das múltiplas opções. Mas quando a gente encontra assim, um propósito e uma vocação, foi para isso que Deus me chamou, aí a pessoa se realiza, o adolescente se realiza. Por exemplo, dar aula. A profissão, quem é um professor, vai olhar a profissão e vai achar, eu vou dar aula para ganhar muito dinheiro, talvez em alguns determinados segmentos. Mas um propósito eu vou dar aula para elevar o conhecimento das próximas pessoas ou das pessoas que vão passar por mim. Então, é entender a profissão como uma vocação também. Isso aí, concordo. Principalmente você colocar a visão do reino ou interpretar a sua vocação e profissão a partir de visão do reino. Perfeito. Que aí você consegue se dar bem e avançar. É perfeito. É tanto que, assim, uma das coisas que eu queria muito ser professor era para poder influenciar pessoas, cara. Isso. Eu achava que o mais legal de ser professor era isso. Conseguir estar com as pessoas e influenciá-las, né, nesse período, né? Não só ensiná-las. Eu acho que hoje... A gente tem até um termo que se usa muito chamado de vocação intelectual, né? Você cria pessoas inteligentes para ocuparem lugares que precisam ser ocupados no mundo, mas com os pilares e propósitos do reino de Deus. Isso. Então, assim, essas pessoas... Antigamente, se a gente fosse um bom... Eu não sei a sua realidade, não é na minha realidade. Não, eu tenho 31 anos, estou ali perto. Então a gente tá Então a gente está falando a mesma língua. A gente tinha, por exemplo, uma pessoa que era um excelente cristão. O que você fazia? Botava ele para... O cara era muito ativo na igreja, ele ia dar aula de EBD. Mesmo se não fosse a vocação dele. Você era um bom crente, você ia dar aula de EBD. E aí, como aula de EBD, se você fosse muito bom crente, eles iam te empurrar para o seminário. Para o seminário, exatamente. Hoje em dia, você já enxerga que essa galera é questionadora, eles são muito bons no que fazem naturalmente, né? Porque eles têm acesso a coisas que a gente não tinha antes. Então, ele pode aprender o que a gente aprende numa faculdade no YouTube, sozinho. Dependendo da coisa. Então, eles são muito bons no que eles se propõem a fazer, mas nem sempre eles vão ser um pastor. Eu preciso colocar eles em lugares na sociedade que, sabe assim, que ajudem a transformar o ambiente deles com Cristo, né? Com o Evangelho. De que modo eles vão fazer dentro para fora. Isso aí é uma coisa que eu tenho pensado muito assim, sobre como essas pessoas vocacionadas precisam ocupar esses espaços. Exatamente. Como que a gente direciona essa geração para ocupar bons lugares na sociedade, ou lugares que vão fazer de fato a diferença naquilo que eles fazem, naquilo que eles sabem. Então, acho que esse é um desafio também da gente pensar. Com certeza. Vamos lá, amigo. Olha, a igreja precisa ter uma abordagem direcionada para as novas gerações, isso é fato. Com eventos, programas e um calendário atrativo na perspectiva de gostos das novas gerações. Mas o que a gente vê é que eventos, programas, é uma questão, como já diz o nome, eventual, é uma questão superficial. E que, ao meu ver, o que a gente precisa mesmo é estabelecer uma plataforma segura de discipulado e autocuidado com as novas gerações. Cara, como é que você vê isso, a perspectiva de discipulado com as novas gerações? Concordo. Eu acho que esse é um desafio para o líder de novas gerações, é muito esse, né? Tentar não focar nos propósitos daquilo que a gente faz e não no fazer porque a gente tem que fazer, né? Porque, assim, não tem jeito, cara. Na nossa época também era assim, a gente gosta de ter programações especiais, óbvio, né? A gente não quer criar uma rotina, ficar numa mesmice sempre. Então, programações são muito legais. Poxa, eu vim... assim que eu cheguei lá na Igreja Batista da Glória,
Com 3 semanas, a gente teve um retiro de 1 semana, cara, de adolescentes. E eu sei que retiro é uma coisa... Não sei se isso acontece com você, mas uma realidade que aconteceu no Araçás e aconteceu lá também. Por exemplo, o pai falava assim, meu filho não vai mais no retiro porque ele não está merecendo. Não tirou Nossa, isso aí acontece. Aí eu botava a mão na cabeça e falava, pai, não faz isso comigo. Por quê? Porque aqui é um espaço, não é... A gente não está indo para uma colônia de férias. Mas, na época dos meus pais, o retiro era festa. Era festa, exatamente. Era um momento quase que de celebração só, né? Hoje não, hoje a gente pensa com muito propósito. Intencionalidade. Intencionalidade naquilo que a gente faz. O último que a gente fez lá no Araçás, o tema era um tema de guerra. E absolutamente todas as brincadeiras, tudo que tinha, mano, tinha uma intenção. Então, por exemplo, tinha uma brincadeira que era segurar a bandeira. Eles criaram a própria bandeira, eles passaram o retiro inteiro tendo que segurar a bandeira. Se você soltasse, alguém podia pegar. E a aplicação disso era no texto de Provérbios, né? Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. E aí a gente falava isso com eles. Olha, existem... Sabe quando você vai dar bobeira? Quando você está com fome, quando você está com sono, quando você está cansado. São nesses momentos que a gente perde nosso propósito. Não é quando você acorda bem. Então, até nas brincadeiras, a gente tinha ensinamentos, né? Eles iam pensando. Porque eu vejo, assim, cara, o fato de ser uma geração que é muito volátil, faz isso também. A gente hoje já é assim, né? Se você não se vigiar, você ouve áudio só no 2. Claro, exatamente. E eles são assim, consomem um monte de coisa. Então, o tempo todo está consumindo vídeo de 15 segundos, 20 segundos. Olha só, as redes sociais se adaptaram a esse padrão. Que é o padrão, a forma como eles consomem. Muita coisa, mas coisas rápidas. Então, hoje... você não consegue mais pegar um jovem, como na nossa época eu lembro, cara, de ver e assistir os pregadores famosos da época, e o cara pregava 1h40, eu ficava lá assistindo. Hoje em dia não dá, cara. Não dá, não. Então a gente vai construindo. Também a gente não pode fazer uma pregação, sei lá, só de 10 minutos, 15 minutos, porque ela não tem profundidade. Não atinge, obviamente. Então a gente vai construindo tijolinhos ali para no final formar uma construção, né, daquilo que eles estão fazendo. Então muitos desses objetivos e desses eventos têm esse objetivo. Olha, eu coloco um tijolinho aqui. Aqui eu estou colocando isso, exatamente. Agora eu estou colocando a massa, estou assentando aquilo que a gente conversou. E eu vejo o propósito neles. Exatamente. O problema é quando eles se tornam maior do que o propósito. Exatamente. Quando o programa é maior que o propósito, aí torna-se vazio, efêmero. E pior, eles vão vão até aparentemente gostar disso. Só que se perder o propósito, não tem edificação. Exatamente. Não tem o Espírito Santo de Deus, porque vai caminhar como? Não vai andar. Então, assim, programas e eventos tem que ter na agenda. Isso aí a gente está afinados. Mas sem propósito, aí não dá. Então, assim, vamos fazer um evento, só a gente. Só a gente? Vamos fazer um encontro aqui, só a gente, só o grupo. Cadê o evangelismo? Cadê trazer gente para perto, não é? Pois é. Entende? Fugir do propósito é sempre um risco. Até porque evento, assim, você vai aprendendo, ele funciona até como ele é meio matemático, né? Pô, se você quer ter um evento com muita gente, você traz um pregador famoso, traz uma banda famosa, entendeu? E unir os dois ali, você chama gente, faz uma promoçãozinha ali, funciona muito bem. Agora, quando você quer atingir o propósito, nem sempre o seu propósito vai se encher. Às vezes Não estou criticando que se enche. Não. Às vezes você quer atrair outras pessoas que estão precisando de receber aquilo. Mas às vezes não é. Olha só, teve um pastor que é muito importante na minha vida, o pastor Davi Hoffman. Ele, numa igreja que ele pastoreia, eu acho até pastoreia até hoje, ele tinha uma embaixada lá. Sim. E aí um dia cheguei lá na igreja dele, fui visitar a igreja dele por algum motivo, e ele foi me mostrando as salas. Ele mostrou uma sala incrível, assim, uma sala de troféu de time de futebol. Tinha um monte de troféus, um monte. Dos embaixadores? Dos embaixadores, tudo de embaixada. Troféu, medalha, tinha tudo. Ganhava melhor embaixada, melhor não sei o quê. Cara, eu fiquei encantado com aquilo. Eu que adoro assim, esse movimento, fiquei encantado.
Eu falei, cara, que legal, quantos embaixadores você tem? Ele, agora nenhum. Nossa, cara. Aí a gente, ué, mas por quê? Ele, não, eu acabei. Porque estava sendo isso, ganhar medalhas Medalha, e coisas. troféu e pronto. E o propósito, isso aí era uma ferramenta para cumprir o propósito. É. E eu achei até de uma hombridade dele, assim, porque Sim. você tem que ter muito peito para Claro, fazer isso. Olha, exatamente. a gente vai acabar com um negócio que, na vista de todo mundo, tá dando certo. Tá dando certo, Você vem no exatamente. retiro de embaixadores com um monte de troféus, um monte de medalha. Ah, esses meninos estão aprendendo. Aí chega na rua, o menino não pratica aquilo que ele está aprendendo. Mas muita gente não está importando com isso, porque isso não dá foto. É, não dá. O dia a dia você não consegue mostrar ele. Você não consegue mostrar como é que o menino está na escola, como é que ele está reagindo com os pais. Você tira foto Exatamente. Aquela foto final de retiro. Exatamente. Você tira foto aquela que recebe curtida, né? Você não consegue medir esse dia a dia numa rede social. Isso é um problema. Exatamente. Porque às vezes a gente não mostra, parece que não. É igual uma piada, na verdade, fazer. É igual academia, né? Se você não postar, você não se você não postar. Tem um pastor, cara, que eu tava um treinamento aí para pastores que foi até no ABC. Eu não tô lembrado do evento, mas foi um final de semana de retiro assim de pastores, mas não o retiro normal que nós temos. Que o pastor, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, não sei se é Henrique Araújo, ele é de um outro estado aí, esqueci o nome do estado, mas eu lembrei do nome dele aqui. Ele disse, ele estava expondo lá e fazendo informando a gente de como a sociedade hoje se comporta. E ele tocou nesse assunto de imagem. Ele diz que a gente vive uma realidade onde as pessoas são imagéticas. Aí ele foi desdobrar o tema. E ele falou que todo mundo está muito preocupado com a sua imagem. Só que é a imagem projetada por livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa projeta aquilo que ela quer. Né? Ela tem domínio sobre o que ela quer mostrar. Então, assim, é muito perigoso também a gente entrar nessa linha de mostrar algo que inexiste. Então, assim, por exemplo, no seu caso que você falou desse evento aí, dos troféus, ou troféus, não sei se eu errei. Troféus ou troféus? Eu acho. Eu tô ruim aqui em geografia. Mas mostrar algo que não reflete a realidade. É uma madeira podre, porém com verniz que dá uma ideia brilhosa. Então, eu acredito que isso a gente deve falar um pouco também, não um pouco, mas com pontualidade sobre a autenticidade de vida, né, para os adolescentes, porque é uma geração que já está repensando algumas coisas. E talvez seja uma geração que ela vá... alguns estudiosos já estão prevendo isso, o repensar as redes sociais. Será que elas precisam determinar muito o meu humor, o meu dia, a minha agenda, do jeito que está determinando agora? Cuidado que a gente tem que ter também com essa galera das novas gerações para não mostrar o que não é. Exatamente. Né? Porque isso é um engano, né? Isso é um problema. Eu acho que isso é um desafio, porque a rede social, ela de fato ela é uma vitrine. E eu quero que as pessoas tenham acesso ao que a gente está fazendo, né? Se a gente faz um trabalho acreditando que aquilo é o caminho. Exatamente. Então, assim, eu quero que as pessoas sejam atraídas para cá. Eu quero que o menino que não é cristão olhe para a gente e fale, olha, talvez seja interessante eu ir lá. E aí eu vou construir uma imagem para que ele venha mesmo. O problema é quando essa imagem construída não acontece lá dentro. Então, por exemplo, você vai no retiro, você atrai um menino desse, que não é cristão, para um retiro. E aí ele vai para o seu retiro esperando que aqueles sorrisos ele encontre logo pela manhã. Aquela galera orando. E se ele chegar lá e não encontrar isso, a gente causou o efeito reverso. Porque ele vai sair falando, olha... Isso aí, meu irmão, o que eles mostram para lá... Propaganda enganosa. Se tivesse um PROCON cristão... A gente tinha uma vez, nós começamos, quando eu ainda estava no Araçás, uma parcela da juventude, a gente foi visitando várias igrejas para saber o que eles estavam fazendo, o que era legal. E uma dessas igrejas, acho que ela era uma igreja que não tinha uma denominação definida, mas ela tinha uma rede social muito boa, era incrível, assim. Até hoje. O trabalho que eles faziam dava vontade de estar lá. E aí eu fui convidado para estar lá no evento, levei o pessoal lá.
Aí a gente chegou lá e era uma coisa, assim... Era uma palavra que ela era muito rasa e os meus meninos sentiram isso. Sim. Porque eles estavam acostumados com alguma coisa um pouco mais profunda, né? Não Aham. tão profunda, mas um pouco mais profunda. E era uma palavra muito rasa, só falando, ó, é isso aí, a gente vai colher, esse é o ano da colheita. Sim. Deus revelou que esse é um ano que a gente vai colher e você precisa colher, você está aqui para colher. E era 1 hora e pouca de pregação assim. E aí a gente foi vendo que as coisas não eram bem daquele jeito. Mas eu lembro de ter chegado em casa e ficar dando, assim, scrollando ali para poder rever, para sair o vídeo do dia. Porque eu queria ver o que eles representavam naquele vídeo do dia. E realmente, assim, não tinha nada a ver com o que tinha acontecido. E é uma igreja que as pessoas chegam e saem, chegam e saem, chegam e saem. E às vezes, Fábio, a gente recebe essa galera da nossa galera. Exatamente. Aí ele chega nas nossas igrejas machucado com a igreja, porque entrou numa que não foi. Ele chega com assim... Receios, né? Receios. Reservas, assim. Com vícios de crente, sim, que são vícios de crentez mesmo, não é algo bíblico. São vícios, cara. Coisas, ao invés de serem bons hábitos, o cara chega com umas ideias assim, e aí ele bate numa juventude que vive naturalmente, que tenta viver Jesus no seu dia a dia, nessas coisas, aí ele sente falta. Ah, mas vocês não fazem esse culto desse jeito? Ah, mas não tem, sei lá, jogo de luz dessa maneira, ou vocês não fazem assim? Tá errado, não tá errado. Mas eles estão acostumados, né? Hoje em dia, essa facilidade de abrir igreja de qualquer jeito. Cara. Você vai recebendo muita coisa que não é de fato. Então, assim, um desafio para quem vive novas gerações é também, cara, receber essa galera que veio impactada por uma imagem que não foi criada. E aí a gente também não repetir isso, né? Criar uma imagem que não é daquilo que a gente está vivendo, das coisas que está fazendo. Então é muito importante a gente ter essa plataforma de fundo, assim, se preocupar com o discipulado, preocupar com a caminhada dele do dia a dia, sabe? Com a vida devocional, com ensiná-los a viver nesse mundo, né? Não criar essa bolha em volta deles, mas olha, vocês vivem no mundo, é lá que vocês vão ser luz. Eu não quero pegar vocês e colocar debaixo da mesa de maneira nenhuma. Vocês vão ser luz lá. Exatamente. Então ele aprende aqui a ser, ele vai para lá para ser luz lá. E aí eu fico tranquilo com isso, porque eu sei que ele foi bem discipulado. Ele tem alguém para ele poder olhar, ele tem alguém que ele admira aqui, que ele fala, eu acho legal como esse cara é cristão. E eu vou fazer como ele. E aí vai seguindo aquela linhazinha, né? Daqui para fulano, de fulano para ciclano, não sei quem, para Paulo Jesus. Então essa construção assim de discipulado, de vida um com o outro, vai gerar uma outra geração que é forte, que faz a diferença na sociedade. Né? Que não brilha dentro da igreja só, né? É bonito, né? Um culto. Claro. Um culto lotado, a gente adora isso, culto de batismo, essas coisas assim. Mas, assim, é o cuidado da gente não ser uma luz para dentro. Para si mesmo, né? Para si mesmo. A gente ilumina aqui dentro, é lindo. É um holofote gigante. Mas se essa luz não está lá fora, não iluminando lá fora... Eu fui criado num contexto um pouco assim. Terceirizava as missões, né? Sim. Mandava para as agências missionárias dinheiro e aquilo que a gente fazia ali era a nossa missão. E aí a gente tinha a ideia de se criar numa bolha. Né? Tava na igreja, vamos fazer o Cine. O Cine era só filme crente, Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes é assim. Era criado numa bolha, cara. E aí, por isso, muitos dos meus amigos não fazem parte da igreja mais. Cresceram comigo, receberam a mesma palavra, o mesmo evangelho, a mesma coisa. Tiveram, talvez, experiências muito parecidas com a minha, mas acho que eu, pela graça de Jesus, cara, Deus não me deixou ter isso só como algo superficial. Sim. Né? E aí mas muitos deles não. E aí saem da igreja vivendo uma vida qualquer. Assim, né? É lamentável essa parte de ver alguns amigos, algumas pessoas que viveram uma época boa com você, né? E se perderam, né? Por algum motivo. Enfim, aqui na nossa TV vai passando algumas imagens dos nossos... As duas logos, né? Dos embaixadores, não, faltou os embaixadores do Rei e Mensageiras. Mas na próxima a gente vai colocar a logo da RDA, Rede de Adolescentes,
e também dos jovens Live Hive. Estão passando e mando um beijo, um abraço para todos vocês. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui, meu amigo. Olha, a Bíblia fala muito sobre juventude. E fala com histórias, fala com ocasiões específicas de grandes ações na Bíblia com jovens, o chamado de Davi. Nós vemos os jovens amigos de Daniel que foram levados para um outro reino para servir, o reinado babilônico. Nós vemos o rei Josias, que já junior foi despontado como rei. Nós vemos muitas menções na Bíblia direcionadas à juventude, às novas gerações, como um grupo com muito potencial para o Evangelho. Agora, olhando essa questão de haver algumas incompatibilidades geracionais na igreja, às vezes o idoso ou adulto não gostar muito da abordagem das novas gerações, como que a igreja, no geral, ela pode fazer uso dessa força e desse potencial que é determinado biblicamente? Se a gente fala, não, os jovens aqui querem fazer muita coisa e tal, não, isso já era previsto, Deus vai levantando juventude, Deus já usa desde o povo de Israel, Judá, e de lá para cá vem usado muito os jovens. Como que a igreja, num contexto geral, pode aproveitar essa energia dos jovens? E como os jovens podem também aproveitar essa realidade sólida das gerações de adultos e idosos para fazer um bom trabalho? Como é que você vê isso aí? Cara, eu acho que primeiro a igreja, e a igreja, quando eu falo, a igreja de maneira geral, né? Isso. Ela precisa mudar a forma como ela pensa o jovem, como ela olha para ele. Isso é uma coisa que Paulo, quando fala para Timóteo lá, olha, não deixe que as pessoas te desprezem por causa da sua juventude. Você falou, é bíblico. Mas eu vivi uma igreja que era rachada, havia um abismo entre juventude e o resto da igreja. Uhum. E tudo que a gente tentava fazer, parecia que a gente estava fazendo por oba-oba. Uhum. Mas, na verdade, o que talvez precisasse era alguém olhando para a gente e falando, não, vamos fazer junto, vamos colocar propósito. Tá meio sem propósito, hein? Vamos colocar um propósito nisso? Exatamente. Por que vocês querem fazer isso? Alguém que isso, cara, esse discipulado, alguém que cuidasse. Só que a gente fazia porque é isso, porque a gente tem força, né? É João falando lá, olha, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Então, assim, a igreja, quando entende que ela tem uma força que mais ninguém tem, e você vê que, por exemplo, o João falando disso, ele circula uma coisa por faixa etária. Uhum. Ele fala, olha, vocês que são jovens, então todos vocês têm uma força única e essa força precisa ser aproveitada. E a palavra permanece por causa de vocês, permanece em vocês, né? Uhum. Então, assim, eu acho que quando a igreja perceber que o jovem, ele não é alguém que é o futuro da igreja, mas que ele é o presente da igreja, cara, a igreja vai mudar. Eu experimentei isso na época da pandemia, foi aquele negócio, fecha, não fecha e tal, e não fechado, precisava de gente para estar lá na igreja, tocando o barco, né? Fazer as lives, sustentar todo o trabalho. E aí, quem é que pode fazer isso? Os idosos não conseguiam. Os adultos estavam com medo. Não sabiam mexer nas coisas, não sabiam operar os equipamentos. Cara, a gente foi para a juventude. Vamos embora. Jogamos para cima deles. E aproveitando que era o grupo com menos risco, né, digamos assim, o último da fila das vacinas. Isso aí. E aí fomos para cima deles. E assim, a nossa experiência lá no Araçás foi a juventude tocou a igreja. Isso aí. Você olha as lives lá, quem está tocando? Juventude. Quem está operando por trás ali das câmeras? A juventude. Quem gravava, por exemplo, conteúdo para crianças. A gente tinha muito essa preocupação. E agora? Como é que vai cuidar dos pequenos? Aí começamos a gravar conteúdo para as crianças. A juventude estava lá gravando. Aí a gente tinha as EBFs, na Escola Bíblica de Férias. Antes era local, todo mundo. E agora? Fizemos EBF online. Quem estava tocando? Juventude. E eu lembro que eu tive esse papo com o ministro de música, o G. Hoffman, né? A galera conhece ele. Sim. E aí o papo foi com ele, foi esse. Ele, cara, as pessoas estão com medo de vir tocar e tal. A gente tá difícil para fazer
escala de equipe, porque tá todo mundo com medo de sair com razão. Isso não é um problema. O que a gente faz? E eu falei com ele, falei, cara, eu tô usando a juventude para tudo e eles estão topando. E, cara, ele fez isso. E a juventude tocou a igreja. E aí a igreja mudou o olhar. Sim. A igreja falou assim, olha, peraí, essa molecada tá aí de verdade. Eles estão aí mesmo. E hoje, aí a realidade lá no Araçás, por exemplo, é jovens adolescentes participando de movimento de liderança. Exatamente. Mas ocupar as lideranças, né, na igreja. Ocupando liderança, ocupando espaços. Se você olha, por exemplo, a transmissão, tudo, cara. Quem toca é jovem, adolescente. Crianças trabalham jovem e adolescente. Isso foi até uma briga na época, assim, uma briga que eu digo no bom sentido, não, cada um puxando uma corda. Sim. Porque, por exemplo, eu fui criado a gente tinha mês de juventude. Aí no mês de juventude, os jovens pregavam. E aí, eu lembro da primeira vez que eu preguei. Era uma negação, né, cara? Eu ficava dançando, botava a mão, botava uma perna pra cá, a perna pra lá. Mas, assim, a igreja entendia que esse espaço precisava ser ocupado por jovens também para criar jovens. Claro. E a igreja tinha esse sentimento. Quando eu voltei e comecei a trabalhar com juventude, a igreja já tinha um pé atrás com isso. Assim, olha, eles não podem ocupar muito bem esse espaço, porque, veja bem, a palavra é uma coisa muito séria, de fato é. Mas eles são jovens, eles não estão completos por isso. E aí eu brigando, não, peraí, gente, eu saí desse meio, que isso? Você acha que eles não têm conteúdo? Era uma ideia de que eles não têm conteúdo para agregar na nossa vida. Falou, olha, se der bobeira, a vida devocional desses meninos nada de 10 na nossa. Então, assim, eles têm o que falar. E aí a gente brigava por esses espaços. E os meninos iam lá e davam, assim... muitos deles descobriram vocação nesse meio do caminho. Então, mas veio uma pandemia para mudar o olhar da igreja. É uma pena, né? Chegar a um evento assim desse para poder se descobrir como que há potencial espiritual na vida dos adolescentes e dos jovens. Muitos. Eu acho que se a gente mudar esse olhar, a forma como eles são presentes... E eu falo isso de junior também, cara. Eu tenho uma experiência. Posso contar, cara? Pode, claro. Eu tenho uma experiência com uma menina. Eu tinha 19 anos, eu fui num projeto missionário. Foi onde Deus me chamou. Um projeto missionário da Juventude Batista Mineira. E aí eu fui para lá e tal, com o pessoal, e aí viajei sozinho para o Vale de Jequitinhonha. E aí, primeiro portão que a gente foi. Eu tava, assim, eu tinha passado por vários treinamentos, então eu tava meio que, beleza, eu tenho que falar isso desse jeito e tal. E aí eu tinha 19 anos, eu era o mais velho, né? Tinha mais meninos de 19 anos, mas o máximo era 19 anos. E eu fui com uma menina de 12 anos. E nós entramos no portão, nós ficamos de frente ao portão, bate palma, e na minha cabeça eu vou tocar o projeto. Vê se dá para fazer esse paralelo com a forma como a igreja vê o jovem, tá? E aí eu falei, eu tenho que tocar aqui. E aí apareceu um rapaz na janela, aí eu respirei para falar, a menina, ei, tudo bem? Meu nome é fulano, eu tô aqui, esse aqui é meu amigo Adorian, ele veio lá do Espírito Santo e a gente veio bater um papo com você. E aí eu olhei para ela, achei estranho, né? Rapaz! Beleza, né? Mas tá bom, ela treinou bem, é isso aí. E aí o cara já saiu, abriu o portão pra gente, porque cidade interior é diferente, né? Abriu o portão pra gente, entra aí, tudo bem, a gente entrou. E aí, cara, isso eu não sabia, mas deu início assim, umas experiências espirituais mais legais da minha vida. E aí a gente chegou lá dentro e aí eu respirei de novo. Bom, agora eu tenho que perguntar isso, né? Sobre como é que anda a vida espiritual dele, se ele tem alguma religião e tal. Eu respirei. Aí a menina, então, mas a gente... eu vou direto ao ponto, eu queria falar com você isso, porque a gente tá aqui para trazer esperança para você. E a menina começou a falar. E eu, assim, uma menina de 12 anos. Tinha 12 anos, isso é muito importante. E eu olhava para ela e falei, cara, essa menina é muito diferente. E ela falava coisas que eu, com 19, não teria falado. Sim. E aí tá, beleza. Eu vou ter mais uma oportunidade que é na hora de fazer o apelo. E ela começou a falar, e o cara começou a chorar. E o cara disse pra gente que naquela noite ele tinha orado pedindo para que, se Deus existe, mandasse um anjo para ele. Sim, olha e só. que nós éramos o anjo. E eu pensei, ela é, né? Eu não falei nada. É só o assessor. Eu sou só o assessor aqui, eu tô só encaminhando.
Mas, cara, a menina, assim, com uma facilidade de falar do evangelho. Que bênção, cara. E eu lembro, a única coisa que eu fiz foi ela pediu pra eu orar. A única coisa. Pelo ela pediu menos. pra eu orar por ele. E aí o cara entregou a vida dele, foi pra igreja depois, acompanhado. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Uma menina de 12 anos. Pois é. Eu vim com essa carga. Eu não... É uma menina de 12 anos. Ela tá aqui para ter uma experiência. Sim, quem sabe, novinha, daqui uns 3 anos. Aquela menina despreparada. Não, ela pregou um dia para a igreja, ela pregou para a igreja. E assim, então assim, a gente às vezes não dá valor por causa da idade, acha que ele não tem conteúdo, que ele não sabe o que fazer. E esquece também, Fábio, assim, que a gente fez seminário, a gente tem uma teoria? Tem. Mas se o Espírito Santo não estiver direcionando a vida da gente, não vale de nada a nossa teoria. E para eles é a mesma coisa. Então, uma menina de 12 anos, cheia do Espírito Santo, meu amigo, não vai ter ninguém na frente dela que vai poder fazer isso ser diferente ou que vai atrapalhar os planos dela. É claro que uma maturidade, né, ajuda a gente a conduzir a ter experiências melhores ou sofrer menos com experiências ruins. Mas, cara, eu acredito muito na força da juventude. Eu também. E existe muito potencial, muito potencial. Muito. Acho que quando a gente começar a levar, a gente que eu digo, de novo, como igreja, de maneira geral, começar a levar a juventude a sério e explorar esse potencial deles, sabe? Deixar eles... Ensiná-los a gastar essa força deles no reino, porque eles vão gastar ela de algum jeito. Por isso que mas se critica, porque a gente fez um evento aqui e é desse jeito. Cara, eles vão gastar a força deles. O negócio é quem é que está discipulando esse menino? Ele está olhando para a imagem de quem? Porque se eu crio ambientes na igreja, pessoas na igreja que olham para eles, cara, esses meninos vão querer ser esse cara. Então, ele começa a ter atitudes ali com os outros, na sociedade, de acordo com aquele que ele é. Se juntar a força do jovem, das novas gerações e a experiência dos adultos, que combinação. A gente ganha só, A gente ganha o jogo. A gente ganha o jogo, sinceramente, a gente ganha o jogo. Amigo, vamos lá, para encerrar, a conversa está muito boa. Mas, cara, quais são os conselhos que você dá aí para o adolescente, para o jovem desse tempo? Olhando, claro, todos os desafios que eles vivem, mas priorizando a parte mais importante que é a vida espiritual. Qual o conselho que você dá para essa galera aí que está nos assistindo? Cara, assim, esse texto de João que eu citei, né? Tá lá em 1 João, fala: jovens, eu escrevi para vocês, porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, vocês já venceram o maligno. Eu acredito muito nesse texto. Amém. E o meu avô me ensinou uma coisa, cara. Meu avô era um homem de muita oração, assim. Dos caras que depois que meu avô faleceu, isso me deu até uma crise, porque às vezes eu não vejo crescendo pessoas de oração do jeito que tinha, assim. E meu avô, uma vez conversando comigo, meu avô era um cara muito humilde, assim. Eu acho que meu avô nem tinha faculdade, não sei nem se terminou o ensino médio, mas a gente tinha vários papos teológicos na varanda da casa dele, e ele falou uma vez para mim isso: olha, meu filho, você precisa experimentar tudo que o reino de Deus tem para você experimentar. E eu não me arrependo um dia de ter procurado isso, Fábio. Amém. Nenhum dia da minha vida. Tive experiências no reino que não eram exatamente aquelas que eu queria, mas eu tive experiências no reino que eu jamais achava que eu deveria ter. E uma coisa que eu falo muito para as minhas ovelhas é isso, assim, cara, experimentem, gastem a sua força no reino de Deus, sabe? Dedica tempo para você encurtar o seu relacionamento com Deus. Dedica tempo para você fazer viagens missionárias, sabe? Espaço para você conhecer o que tem sido feito pelas mãos de Deus no mundo. Gasta o seu tempo e a sua força em Deus, para que você não chegue lá na frente e tenha a percepção de que você perdeu o tempo. É o que a gente ouve, né, de quem é mais velho. Muita gente. É o texto de Eclesiastes também, sem querer pagar de pastor aqui, mas o texto de Eclesiastes que diz, né, lembra do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias maus, e você não se alegre neles. Eu acho que a gente tem que ter essa concepção. Cara, a melhor época da minha vida é agora. E eu preciso gastar com o melhor da vida, que é Jesus. Tem aquela passagem do jovem cego, né? O cara que era cego de nascença, e Jesus cura ele, e as pessoas começam a interrogá-lo.
E aí eles vão para ele e falam, não é possível esse Jesus ter te curado. E ele fala, olha, eu era cego. E aí eles vão para os pais, e os pais tiram deles, né? Ah. Ele já é maior de idade, você vê com ele. Eu sei que ele era cego mesmo, mas ele é maior de idade, pode falar. E aí eles voltam para Jesus e falam, olha, fala esse nome de Deus, porque eles até acusam Jesus de ser, eu não sei se, não me recordo agora se é seguidor de Beelzebub, alguma coisa assim. E aí fala em nome de Deus. O que aconteceu? O cara fala, olha, se esse cara é um charlatão, o que ele é, eu não sei. Sabe o que eu sei? Que eu tive uma experiência com ele. Exatamente. E que eu era cego e agora eu E vejo. agora eu vejo. Pronto. A gente, ao invés de ficar ouvindo as experiências que a gente ouve na internet e querer replicá-las para as pessoas, cara, por que a gente não vive elas? Não vive as nossas experiências. Isso. Conta que, olha, eu era desse jeito. É. E agora eu posso falar para vocês, eu vivi isso. Eu vi um cara acontecer isso com ele. Eu vi um milagre acontecer. Eu orei por uma pessoa e essa pessoa mudou de vida. Eu orei, impus a mão sobre alguém e aquela pessoa foi curada. Ué, é o que o texto bíblico me diz. Eu quero contar as minhas próprias experiências ao invés de viver. Então, se eu pudesse dar um conselho só, eu daria, gasta a sua vida com Jesus. Amém. Sabe assim, dá os seus melhores dias para ele, a sua juventude, a sua adolescência. Ah, mas isso significa que eu vou ter que ficar 1 ano fora no pré-missionário. Vai, cara. Mas eu não sei se eu tenho vocação missionária. Mas vai. Uai, você não vai. Não estou falando da vida inteira ainda, não. Sim, O que Deus colocou na sua mão, dá para você fazer? A sua igreja consegue disponibilizar isso para você, as pessoas que estão ao seu redor conseguem fazer isso acontecer, a sua família apoia isso. Cara, vai em frente. Experimenta Deus da melhor maneira e com a maior quantidade que você pode. Eu, nesse projeto missionário que Deus me chamou... Perdão, isso foi no Piauí. Tinha um irmão chamado Paulo. E a gente ficou muito honrado que o irmão Paulo ia estar no nosso campo, porque ele já tinha não sei quantas viagens missionárias. O cara tinha muito curriculado. Isso é um currículo maravilhoso. E a gente, muito honrado, sempre colava nele para ouvir as histórias que ele tinha para dizer. E eu me lembro que passou menos de uma semana, o irmão Paulo já não conseguia mais sair. Ele era um senhorzinho já. Sim. Tentando viver as coisas que ele já tinha vivido, né? Ele tinha um problema, ele tinha sofria com Parkinson, então ele tinha algumas limitações já no dia a dia. E aí, chegou antes da primeira semana, a gente mudou a estratégia. A gente levava as pessoas para ele discipular em casa. Porque assim, era o Piauí tem um sol só para ele, então era muito quente, era uma loucura, cara. E aí a gente mudou, e eu lembro num dia, a gente, na devocional da manhã, ele segurando a Bíblia, tremendo, assim, com a mão tremendo, falando isso pra gente. Olha, eu não olho para trás e arrependo dos dias que eu vivi. Eu tenho muito prazer em falar que eu tenho muitas histórias para contar. Amém. Hoje eu não consigo mais contá-las, não consigo mais criar elas da mesma maneira. Falou isso chorando, cara. Mas eu encorajo vocês a viver a vida de vocês no melhor que vocês podem dar, porque um dia vocês vão ser como eu. E como eu, vocês vão querer fazer e não pode. Fábio, isso mexe tanto comigo. Até hoje, sim, sabe? E eu me vejo me fazendo essa pergunta. Será que eu estou gastando o que eu podia gastar? Será que eu estou empenhando a minha força naquilo que vale a pena, né? Aquele texto de Paulo dizendo... por isso eu fixo os meus olhos naquilo que não se vê, né? Porque o que se vê acaba. Nosso emprego, um dia você vai se aposentar, um dia o seu emprego acaba, um dia as funções que você faz vão acabar. Eu fixo os meus olhos naquilo que é eterno, porque aquilo que não se vê não acaba mais. Então, assim, se dedicar para Cristo, sabe? E outro texto ele fala, né, que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Sim, Então, eu ter esse foco, cara, eu quero olhar para Jesus, gastar minha vida nele, gastar minha força nele. Eu não conheço uma pessoa que empenhou sua juventude com Cristo e se arrependeu depois. Nunca, também nunca. Não conheço. Nunca Cara. vi. Não Porque sei quem é este. É gastar a melhor época com o melhor que eu posso O gastar. melhor que pode. Exatamente. Que bênção, meu amigo. Deus te abençoe. Satisfação. Deus abençoe muito sua família, Amém. seu ministério, seus projetos e sua igreja. E também seu grupo, as novas gerações lá. Muito obrigado. Ficamos honrados. E aí, você já vem para a vigília, já fechamos a agenda. E é isso mesmo. Vamos estreitando, trocando figurinhas e aprendendo uns com os outros, porque eu acredito que é isso aí. O reino de Deus é um reino de amigos e de conversas.
Isso E aí a gente aprende nesse bate-papo, tá Eu bom? que agradeço. Deus te abençoe muito. abraço. Deus abençoe vocês também. Um forte abraço. Esperem o próximo podcast. Deus abençoe vocês.